Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E nesta sexta-feira surgiu uma informação que cai como um verdadeiro balde de água fria para os especialistas e entusiastas da aviação militar, que é a confirmação pela própria Força Aérea Brasileira de que o cronograma de entregas dos caças F-39 Gripen foi novamente modificado e que agora a entrega da última das 36 aeronaves está prevista para depois de 2030. Segundo a Força Aérea, os atrasos se dão devido à falta de orçamento para o pagamento das parcelas do financiamento dos caças, e a FAB afirma o seguinte: no tocante à adequação do cronograma de entregas, cabe informar que ele é dependente de disponibilidade orçamentária e que os patamares obtidos têm sido inferiores à necessidade orçamentária do projeto. Nesse contexto, atualmente está em negociação uma adequação do cronograma de entregas das aeronaves F-39 Gripen aos patamares orçamentários obtidos nos últimos anos, os quais são inferiores àqueles necessários à conclusão do projeto nos prazos atualmente em vigor. Então a FAB deixa claro que os valores repassados são inferiores aos necessários para que o cronograma de entregas seja mantido. Não está claro agora quando seria a nova data para a entrega dos últimos caças, mas seria para depois de 2030 e antes de 2035. E isso pode ser então a explicação pela qual a FAB desde o ano passado vem falando na aquisição de um outro modelo de caça usado como o F-16, que vem sendo cogitado, justamente então pelos atrasos previstos, e tendo em vista a aposentadoria dos jatos A1 e F5, previstas para ocorrerem antes de 2030, e com o A1 já talvez sendo aposentado no ano que vem, a FAB estaria já então planejando preencher essa lacuna, mais ou menos como foi o caso dos Mirage 2000, adquiridos em 2006, que já foram comprados a um preço muito baixo, mas com poucas horas disponíveis de vida útil, para serem usados apenas por alguns anos. E quanto a isso, a FAB afirmou o seguinte: com relação à aquisição de aeronaves usadas, ressalta-se que a Força Aérea Brasileira analisa criteriosamente as alternativas disponíveis às suas necessidades operacionais e disponibilidade orçamentária, não existindo no presente momento definição quanto ao tema. Hoje a Força Aérea conta com 8 caças F-39 Gripen, todos do modelo E de um assento, e há uma outra aeronave no país, mas é aquele primeiro Gripen recebido lá em 2020 para servir como plataforma de avaliações e testes, e esse será um dos últimos ou até o último a integrar a frota. E lembrando que pelo cronograma inicial, as entregas dos caças estavam previstas para ocorrer até esse ano de 2024, ironicamente até esse mês de novembro, mas devido à pandemia do coronavírus e atrasos no programa, que ocorreram justamente após a crise mundial gerada pela pandemia, o cronograma foi alterado, com as entregas previstas para serem concluídas até o ano de 2027. Mas a gente tem visto que esse cronograma já não vinha sendo cumprido, com um número de entregas menores do que o previsto. E nesse ano de 2024 mesmo, até agora foram entregues apenas 2 aeronaves, sem previsão de mais entregas nesse ano. Bom pessoal, a gente segue de olho nesse caso e nos acontecimentos da aviação militar. E os mais relevantes você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!